No nosso quadro de cidadania de hoje, o Revista Maranhão vai abordar um assunto um tanto delicado em alguns aspectos e para algumas mulheres e homens também. Olha só, muitas vezes quando você decide, está lá o casal, decide se separar, um dos dois coloca uma certa dificuldade, mas o divórcio sai. Mesmo saindo depois, um dos dois resolve dar aquela perseguida na vida do outro. Sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Daniel Luiz Silveira, ele que é advogado e vai, na verdade, nos dar os encaminhamentos necessários, porque se de repente você está passando por alguma situação desse tipo, dessa natureza, já vai saber o que fazer, não é isso, doutor Daniel? Correto, Kate. Boa tarde. Boa tarde, doutor Daniel. Existe muito isso e está crescendo. O senhor atribui isso a quê? É realmente a falta de uma das partes terem essa consciência de que acabou e cada um tem que seguir a vida? Kate, de um modo geral, quando acaba o relacionamento, sempre fica algum tipo de sentimento, ou de amor ou de ódio. E nos dois casos pode gerar essa perseguição. Porque quando o casal se separa ou se divorcia e o marido ainda gosta da mulher, ou a mulher ainda gosta do marido e a outra parte não quer, pode perseguir justamente para saber se está se relacionando com outra pessoa, como está vivendo, e então começa a praticar um tipo de violência que pode ser moral, física, psicológica, dependendo do caso. Falando exatamente sobre isso, doutor Daniel, a gente sabe que é noticiado aí diariamente diversos casos que aí começa da perseguição, né? E aí, na verdade, existem vários tipos de agressões, né? Geralmente da parte do cônjuge, né, que separa. Mas eu quero que o senhor esclareça o que fazer num caso como esse. Por exemplo, existe uma perseguição, né? Separou, divorciou legalmente, mas ainda assim o cônjuge resolve começar a perseguir e aí começa a seguir essa mulher para onde ela vai, enfim. Bom, Kate, quando essa perseguição ou essa violência ocorre do homem para com a mulher, é importante ressaltar que existe a Lei Maria da Penha, que tutela, inclusive, quando o casal já está divorciado. Uma vez que o artigo 5º da referida lei, no inciso 3º, ele fala das relações íntimas. Mesmo não coabitando mais o casal, mas se houve essa relação, tendo convivido, ainda pode-se utilizar essa Lei Maria da Penha para resguardar esse tipo de violência. E como a violência não necessita ser física, ela pode ser moral, pode ser psicológica, que é o que acontece na maioria dos casos, a mulher pode sim se utilizar dessa lei para defender seus interesses, né? E quando essa violência ultrapassa todos os limites e chega à agressão física? Aí também se aplica a Maria da Penha, porém já se aplica também o Código Penal no que tange a lesão corporal, já tipificando isso de uma forma mais grave e ocasionando um dano maior, tanto à mulher quanto à pessoa que vai ofender também. Como procedimento, o que nós podemos indicar é que a pessoa, a mulher, no caso, que se sentir ameaçada ou que foi vítima de uma violência desse tipo, que ela procure imediatamente a autoridade policial. Como aqui em São Luís nós temos a Delegacia da Mulher, que ela se dirige até a delegacia, que fica na beira-mar, e que faça os procedimentos iniciais, fazendo o registro de um boletim de ocorrência, noticiando o que está acontecendo. A partir daí, ela deve procurar uma assessoria jurídica, deve procurar um advogado, ou, caso ela não tenha condições de arcar com esses custos, procurar a Defensoria Pública para então promover as devidas diligências necessárias para o curso do processo que vai seguir. O interessante, doutor Daniel, é que esse tema que a gente está abordando agora foi inclusive sugestão de um dos nossos seguidores das redes sociais, né? Não que a gente não vai falar o nome para não comprometer, mas é um tema que, segundo a pessoa, é muito debatido em virtude dos jornais que se abrem, sempre tem uma ou outra, mas que ainda não se esclarece de que forma que quem está sofrendo a violência pode conduzir o caso. Ou seja, ela, no caso dessa pessoa, ela relatava no acesso à mensagem que ela já tinha feito uma medida
protetiva, mas que não tinha dado, ela não tinha logrado êxito em virtude da falta como é que diria, não existia o agressor, né, no caso, a pessoa que estava, no caso o cônjuge, ele continuava perseguindo, mesmo existindo a medida protetiva, mas não tinha como colocar em prática aquilo. É porque o Estado, ele está aparelhado para fazer a defesa dos interesses. Mas muitas vezes a pessoa procura a delegacia, registra o boletim de ocorrência, mas só existe uma efetividade na medida quando ela é realmente uma violência física. Nesses casos, geralmente a polícia age rápido, forma o inquérito, encaminha para o juiz para que seja determinada. Porém, quando essa violência fica na ameaça ou na violência moral, é um pouco mais complicado, porque esses crimes, eles são crimes que precisam de uma queixa, precisam de uma representação para que se instaure o devido processo. Nesse caso, existiu a violência, doutor. Por quê? Ela alegou, inclusive, que pelo fato de estarem em greve, o aparelho policial estar em greve, não se faz nada. Aí a pessoa pode e deve procurar diretamente o Poder Judiciário. Se a polícia não atuou, não agiu, ela vai até a vara da violência da mulher, que fica no fórum, procura o juiz através de seus assessores ou mesmo o Ministério Público, e pode o próprio juiz de ofício, a requerimento da parte que vai estar presente, determinar que essa medida protetiva seja cumprida, inclusive com o uso de força policial. Então, se você está nos assistindo agora, já sabe, é necessário utilizar de todos os recursos aqui disponibilizados por um profissional que sabe, que pode direcionar melhor, para que de fato você vá atrás dos direitos, porque no tempo que a gente está, não tem mais como uma mulher ficar... A pessoa que busca um advogado, seja um advogado particular ou seja um defensor público, com certeza ela vai conseguir ter o seu direito resguardado e vai conseguir que essa medida seja eficaz para proteger ela e a sua família. Exatamente, até porque se já separou, se já divorciou, não tem mais nada, né? Cada um tem que viver a sua vida e ponto final. Existe uma pena, doutor? A pena ela é determinada pelo Código Penal e não pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha apenas fala em procedimentos, em proteções. Quando existe ameaça, o Código Penal ele foi alterado a partir da Lei Maria da Penha e os crimes agora são de 3 meses a 3 anos. Então, é um tempo considerável. É um tempo considerável e, diga-se de passagem, não pode se aplicar a Lei 9.099, que é a lei dos juizados, e não pode se substituir a pena, por exemplo, trocar por cestas básicas ou determinadas prestações de serviço à comunidade, não é possível. Tem que cumprir a pena. E na maioria das vezes o agressor, inclusive, ele é conduzido pelo juiz a programas de reeducação para que ele possa voltar a esse convívio normalmente, seja com a ex-companheira ou com qualquer outra mulher pessoa que ele venha se relacionar. Super importante, né, doutor Daniel? Super importante. Super importante. Eu lhe agradeço mais uma vez o espaço, você já sabe, já é de casa, né? Com certeza, estamos às ordens. É verdade. E olha só, se você tem alguma sugestão para trazer para a gente, continua participando, porque esse espaço é para isso mesmo, é para a gente tirar dúvidas, para ajudar você, principalmente quando a gente traz um profissional gabaritado, como é o doutor Daniel, para poder explicar e direcionar passo a passo o que é que se deve fazer em casos como esse. Muito obrigada, doutor. Estamos às ordens.